Seja bem-vindo, maravilha ter você aqui. Vamos dar seguimento à lei penal no espaço. Estamos tratando do tema que vai do artigo 5º ao artigo 9º sobre direito penal internacional, verificando seus princípios, as relações de direito internacional, a extraterritorialidade, a intraterritorialidade, a territorialidade, tudo isso com doutrina moderna, com jurisprudências dos tribunais superiores, o que mais cai nas provas de concurso, especial da OAB, para que você consiga, de fato, aliar a teoria à prática. Quando chegar um caso ao seu conhecimento, que você possa vir a elucidar através da base teórica que você tem. Vou pedir licença para já trazer de volta nossos slides, nosso slide que estava tratando desse tema da extraterritorialidade. A extraterritorialidade está no artigo 7º do Código Penal. E aí nós vimos que a primeira parte do inciso 1 traz a extraterritorialidade incondicionada. Crimes que, independentemente de quem seja autor, vítima, seja em que local for, basta que haja o crime, lei penal brasileira é obrigatória. Sujeição àquele crime que ocorreu lá no exterior da lei penal brasileira, de forma incondicionada. No inciso 2 do mesmo artigo 7º, nós temos a extraterritorialidade condicionada. Por quê? Porque não basta o crime, é necessário o preenchimento de alguns requisitos de procedibilidade. Entrar o sujeito em território nacional, ser o crime punido lá no exterior e ser punido aqui, ele não ter sido absolvido, ele não ter sido perdoado, ou ter cumprido a pena, ou haver alguma causa de extinção da punibilidade, como exemplo a prescrição. Está entre aqueles que o Brasil permite a extradição. Então, todas essas condições de procedibilidade devem estar concomitantes para que o indivíduo possa vir a ser processado aqui no Brasil por esse crime ocorrido lá no exterior. E aí nós temos, já vimos os demais pontos do inciso 2, as demais alíneas, agora vamos para a linha C, dando continuidade. Na linha C do inciso 2 do artigo 7º, diz que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 2, os crimes, a linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Embarcações e aeronaves. Nós temos as de natureza pública e nós temos a de natureza privada. As de natureza pública, onde quer que se encontrem, é considerado como território brasileiro. Está sujeito à lei penal brasileira. Independe de quem tenha sido o autor, de quem tenha sido a vítima. Se o crime ocorreu dentro da embarcação ou aeronave de natureza pública, lei penal brasileira. A aeronave ou embarcação militar, ou a serviço de governo brasileiro, representando o Brasil. Crime que ocorrer lá, seja em que país for, lei penal brasileira. Isso são tratados, são convenções, são tratados de direito internacional, são convenções que todos os demais países aderiram. Acontece a mesma coisa. Quando a aeronave ou embarcação estrangeira de natureza pública vem aqui ao Brasil, a gente respeita
a aplicação da lei penal daquele país. Um navio escola inglês que estava no porto do Amazonas e lá ocorreu aborto. Brasileiras que foram até o navio e praticaram aborto. Considera-se como se o fato tivesse ocorrido na Inglaterra, porque foi dentro de uma embarcação pública inglesa. Como lá na Inglaterra o fato não é considerado como crime, não pôde haver a aplicação da lei penal brasileira para sujeitar o fato a qualquer possibilidade de aplicação da lei penal brasileira. Nesse caso aqui, que nós estamos vendo, a extraterritorialidade ela é condicionada, sob condições de que essa aeronave ou embarcação é de natureza privada. Mercantil é comercial, como os navios da Petrobras. São de natureza privada. Mercantil, comercial, navio de cabotagem. Quando a natureza é privada, esteja lá o navio ou a aeronave, seja de uma empresa privada, seja de um particular, esteja a turismo, se elas estiverem em nosso território, ou nas 12 milhas náuticas, cerca de 22 quilômetros da costa, é considerado território nacional, princípio da territorialidade. Se elas adentram ao alto mar não é território de ninguém. E aí vai se comportar o quê? Pelo pavilhão ou bandeira, princípio do pavilhão ou bandeira. Cada navio ou aeronave dispõe de um número de matrícula, de um registro, vinculado ao país de origem. Lei penal daquele país. Quando essa aeronave ou embarcação adentra as 12 milhas náuticas de outro país, tem que respeitar aquela legislação. Por quê? Porque já está em outro território. Se essa aeronave ou embarcação brasileira de natureza privada apenas estava de passagem pelo outro país, e ali não houve qualquer repercussão de processo criminal, de aplicação da lei penal daquele país, é lógico que o fato não deve ficar impune. Importante haver a aplicação da lei penal brasileira. Então, quando essa aeronave ou embarcação estiver em território estrangeiro e aí não sejam julgados, não houve julgamento, não houve processo, não houve nada, aplicação da lei penal brasileira. Mas basta haver o crime? Não. As condições de procedibilidade. Tem que o sujeito... Onde é que estão essas condições de procedibilidade? No parágrafo 2º, que diz que nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A. Entrar o agente no território nacional. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. C. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. E não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, são situações, são condições de procedibilidade para que haja a aplicação da lei penal brasileira. Navios piratas. Será que existe, de fato, um navio pirata? Acabei de falar, o princípio do pavilhão ou da bandeira é uma forma que se tem para estabelecer competência legislativa em relação à aplicação da lei penal brasileira. A lei penal. Cada navio ou aeronave possui um número de matrícula que o sujeita a um país. Essa sujeição a um país para aplicação de lei. Então, um navio pirata, ele é originário de algum lugar. Tem só que se descobrir qual é o local. E aí fica mais fácil a aplicação da lei daquele país quando esteja em alto mar. Juridicamente, o navio pirata não existe.
pois toda embarcação tem um registro em um país ao qual se encontra vinculado. Assim, estando tal navio em alto mar, esse país do seu registro é o competente para julgar qualquer crime que ocorra dentro dele. Se um crime foi cometido a bordo de uma aeronave que apenas sobrevoou o Brasil sem pousar, pode ser aplicada a lei penal brasileira? Em tese, sim, porque o crime ocorreu quando a aeronave tocou o território nacional. Mas uma parte da doutrina traz o princípio da passagem inocente. Por quê? Essa aeronave que estava sobrevoando o Brasil, que veio lá de Buenos Aires com destino a Miami, o que importou para o nosso território? Nada. O crime ocorreu no nosso território porque a aeronave estava sobrevoando, mas não tocou aqui. Então, existe esse princípio da passagem inocente, porque não repercutiu em nenhum momento esse crime para a nossa soberania. Assim, não seria necessário haver aplicação da lei penal brasileira. Mas, entretanto, porém, todavia, em tese, sim, é possível aplicar a lei penal brasileira só por conta do fato de ter ocorrido em nosso território. Mas é sempre bom verificar na questão, se for uma questão descritiva, para você descrever o princípio da passagem inocente. No artigo 7º, parágrafo 3º, nós temos o que a doutrina chama de extraterritorialidade hipercondicionada. Por que hipercondicionada? Porque além daqueles dispositivos do parágrafo 2º estarem presentes, entrar o agente do território nacional, ser crime lá, ser crime aqui, está entre aqueles que a lei de extradição permite, não ter sido perdoado, não já ter cumprido pena. Pronto. Além disso tudo, nós temos mais uma condição, de procedibilidade. Por isso é hipercondicionado. Quando é que ela pode vir a ocorrer? Quando o sujeito praticou um crime lá no estrangeiro e a vítima é um brasileiro. A vítima é um brasileiro, o crime ocorreu lá no estrangeiro. Essa vítima era o presidente da República? Não. Mas era um brasileiro. Personalidade ativa. Personalidade passiva. Princípio da personalidade passiva. Era um brasileiro que foi vítima lá no estrangeiro de um crime. Quando é que vai ser possível a extraterritorialidade, a aplicação da lei penal brasileira a um fato que ocorreu lá no estrangeiro? Nós vimos a questão lá da Indonésia, do Goulart, que acabou sendo executado a pena de morte. E o governo brasileiro, apesar de ter tentado aí transformar a pena de morte em outro tipo de prisão, de uma prisão privativa de liberdade, e não teve êxito, o Brasil não conseguiu fazer com que fosse, e não poderia, porque nós temos a não intervenção, nós respeitamos a soberania dos outros países, nós não aplicamos ao fato que ocorreu lá na Indonésia a nossa legislação. Então, vamos ver na prática e aqui na teoria como se desenvolve, qual é essa possibilidade de um crime ocorrido lá no estrangeiro, quando a vítima é brasileira, de ser aplicada a lei penal brasileira. Porque lá no artigo 7º, inciso 1, a linha A fala do presidente da República como sujeito passivo. Mas e agora aqui, qualquer brasileiro? Diz aqui o parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se
reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, que é o parágrafo 2º, que são esses requisitos que eu estou aqui repetindo exaustivamente para você fixar. Além desses, a linha A, não foi pedida ou foi negada a extradição. Então, não foi pedida. O que é extradição? Um país soberano solicita a outro país que também tem soberania o envio daquele indivíduo que está com prisão decretada ou com privação de liberdade, com pena já a cumprir. E aí o que é que acontece? Esse outro país vai mandar ou não, é discricionário, é um poder político. Nesse caso, nem foi pedido e nem foi negado, não existe solicitação. Então é um requisito, porque demonstra o quê? Que não há interesse. B, houve requisição do ministro da Justiça. Tem que haver a requisição do ministro da Justiça porque é um ato político. Já que é um ato político, necessita do ministro da Justiça. Adotou-se o princípio da proteção. Condições previstas no parágrafo 2º e na linha A, não foi pedida ou foi negada a extradição, pois a concessão da extradição inviabiliza o prosseguimento da ação penal instaurada no Brasil. Claro, se o Brasil vai mandar o sujeito, porque uma das condições é ele estar aqui. O indivíduo estrangeiro que matou um brasileiro lá fora, está aqui no Brasil e nós vamos enviar ele para o estrangeiro. Qual o sentido de fazer a aplicação da lei penal brasileira se nós estamos extraditando ele, se nós estamos mandando ele? Então não pode ter havido esse pedido ou a negativa da extradição. Houver requisição do ministro da Justiça, posto que a instauração da ação penal pública depende de requisição do ministro da Justiça, é uma condição de procedibilidade aí na hipercondicionalidade. Leidiane quer fazer um questionamento? Fique à vontade, Leidiane. Se estiver falando, eu não estou ouvindo, aí você coloca aí no chat que você está falando e eu não estou conseguindo ouvir. Aí na hora eu interrompo aqui para lhe atender na dúvida. Fique à vontade. Vamos aqui, enquanto nós aguardamos aí a dúvida da Leidiane em relação ao tema, um julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal referente a essa extraterritorialidade hipercondicionada. Hipercondicionada porque, além dos requisitos estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 7º, também tem esses requisitos do parágrafo 3º. Isso foi um estupro de vulnerável no âmbito doméstico, familiar, praticado lá no estrangeiro contra brasileiro. Olha aqui, nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal, crime praticado por estrangeiro contra brasileira fora do Brasil amolda-se à hipótese de extraterritorialidade hipercondicionada, que exige, para a aplicação da lei penal brasileira, o preenchimento das condições necessárias e cumulativas previstas nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo legal. Demonstrada, porém, a ausência de condição específica de procedibilidade para o exercício da ação penal, mostra-se inaplicável a lei penal brasileira, a espécie, impondo-se a nulidade do feito ab initio, recurso do Ministério Público prejudicado. Nesse caso específico, era mãe e filha que moravam com um sujeito estrangeiro no exterior
o indivíduo começou a estuprar a menina e a mãe fugiu aqui para o Brasil, com medo do companheiro, fugiu aqui para o Brasil. E aí tentou-se uma ação penal com o intuito de fazer com que esse indivíduo respondesse pelo crime perante a justiça brasileira. Mas houve um impedimento legal em decorrência de um dos requisitos não ter sido atendido. Por quê? Porque o sujeito, ele não adentrou ao território nacional. Foi um crime praticado contra brasileiro fora do nosso território, o que poderia ensejar a extraterritorialidade, a aplicação da lei penal brasileira a fato ocorrido no estrangeiro. Mas, para isso, necessidade, condições específicas do parágrafo 2º, entre elas, entrar o sujeito em território nacional, o que não aconteceu, e as do parágrafo 3º. Então, faltando um dos pré-requisitos, uma das condições específicas de procedibilidade, faz com que não seja possível haver a ação penal, a possibilidade de condenação, de imposição de pena ao indivíduo. E o que vai ter que acontecer? Vai responder perante a justiça do seu país, do local do crime. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade, a energia atômica, à vontade. Vamos aí para o slide já de número 9, que está à disposição de todos no ambiente do EAD. Lá na primeira página você já encontra esses slides todos que eu estou apresentando. Nosso tema do slide 9 começa com o Tribunal Penal Internacional. E aí você tem algumas figuras, algumas imagens que eu coloco justamente para chocar. Vitória quer fazer um questionamento? Ah, ok. Eu tinha levantado a mão, Vitória, mas fique à vontade. Essa figura choca você? Isso repercute de alguma forma na sua vida? Claro que sim. Você não passa sem demonstrar sentimento por um ato como este. É um ato que repercute em todas as nossas vidas, de todos nós. Porque é um ato contra a humanidade, contra o ser humano. E ninguém fica indiferente a isso. E todas essas atrocidades que são praticadas, que vêm sendo praticadas ao longo dos anos, fez com que despertasse a ideia da criação de um tribunal penal internacional. Não para punir os estados, os países, não. Para punir as pessoas que praticaram esses crimes. A pessoa praticou esse crime? Sim. Então, ela necessita ser punida. Não apenas um tribunal específico para um determinado fato, para uma determinada guerra.
mas um tribunal permanente, permanente que pudesse vir a julgar de forma imparcial crimes contra a humanidade, crimes de agressão, crimes de genocídio, crimes de guerra. Tribunal permanente. Não específico, julga lá e acaba. Não, permanente. E isso fez com que a ONU, as organizações internacionais, começassem a discutir, a elaborar e convencer os países da necessidade de criação de um tribunal penal internacional, com esse fim, de julgar pessoas. É o ditador de um determinado país, é o chefe militar. Pronto, vamos julgar essas pessoas. Houve lá uma revolução e o governo foi deposto. Esse novo governo possivelmente tenha dificuldades de fazer com que esses indivíduos que estavam até então no poder, eles possam vir a ser julgados, porque pode representar uma vingança. Então, vou lavar as minhas mãos e vou encaminhar todo mundo ao Tribunal Penal Internacional, a uma corte independente, uma corte que possa dar um julgamento justo a esses indivíduos. Então, existe toda uma evolução em relação à criação do Tribunal Penal Internacional. Alguns aspectos históricos que acabaram fazendo com que houvesse a criação do Tribunal Penal Internacional, que se localiza lá em Haia, na Holanda. Tribunal Penal Internacional, que o Brasil faz parte. Então, todas essas figuras, eu tenho certeza que traz um sentimento ruim a você, traz um sentimento de humanidade, e sim, é necessário haver punição, é necessário haver um tribunal específico para isso, para se fazer justiça quando fatos lamentáveis como esse acabem ocorrendo, como foi esse caso aí de Ruanda, que 800 mil pessoas foram mortas em 1994 em uma guerra entre as etnias Hutu, então, no poder, e Tutsis, lamentavelmente. Lá na ex-Iugoslávia, que desintegrou-se pela guerra civil étnica, na década de 1990, várias etnias que a compõem, sérvios, croatas, eslovênicos, montenegrinos, albaneses e macedônicos, com o colapso do socialismo, retomaram as antigas guerras tribais. Os antecedentes da criação do Tribunal Penal Internacional foram tribunais que existiram especificamente para julgar certos fatos. E aí, depois dos julgamentos, o tribunal foi dissolvido. Acabou, não existiu mais. Então, faltava o quê? Um tribunal permanente, uma corte de jurisdição com juízes, com promotores, para fazer com que houvesse julgamentos imparciais, julgamentos céleres, e fora do território onde houve o crime. Tribunal de Tóquio, 1946, Tribunal de Nuremberg, em 1945, que foi o Tribunal de Nuremberg, foi o julgamento dos líderes nazistas, lá do Tóquio, da guerra, também da guerra. Em 1994, Tribunal para Ruanda. Em 1993, o Tribunal para a ex-Iugoslávia. Foram exemplos de alguns tribunais que foram criados especificamente para determinados fatos, mas após a conclusão de todos os julgamentos, o tribunal foi dissolvido. Existe o Tribunal Penal Internacional, que é uma corte permanente
e independente, não está subordinado à ONU e nem a nenhum outro organismo internacional, então ele tem independência, a contribuição financeira dos países que aderiram ao Tratado de Roma, que trouxe o Tribunal Penal Internacional. Então ela julga pessoas e não os estados, e não os países. Vai julgar as pessoas acusadas de crimes dos mais sérios, do mais sério interesse internacional, como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. São os 4 principais que estão estabelecidos no Tratado de Roma como crimes que o Tribunal Penal Internacional deve focar para processo e julgamento. É uma corte de última instância. Depois de lá, pode recorrer para mais alguém? Não. Então, é a última instância. Ele não agirá se um caso foi ou estiver sendo investigado ou julgado por um sistema jurídico nacional, a não ser que os procedimentos desse país não forem genuínos, como no caso de terem caráter meramente formal, a fim de proteger o acusado de sua possível responsabilidade jurídica. Além disso, o Tribunal Penal Internacional só julga casos que ele... Faltou aqui. Mas eu vou explicar. O Tribunal Penal Internacional, ele não vai estar indo atrás de todos os casos ou de qualquer caso, não. Ele vai avaliar um determinado caso que tenha chegado ao seu conhecimento para ver a necessidade de intervir. Portanto, ele tem uma natureza subsidiária. Ele somente vai agir quando aquele Estado, aquele país, não estiver, de fato, fazendo com que sua máquina estatal, seus organismos, sua estrutura de Estado, estejam atrás de fazer com que haja o processo, o julgamento do indivíduo. Se existe a ação do Estado, se não tem omissão, não precisa de Tribunal Penal Internacional. O Estado vai julgar. O Estado tem soberania, então ele vai fazer com que haja o julgamento, o processamento e o julgamento daquela determinada pessoa. Mas quando isso não acontece, quando aquele caso, tá tendo processo, mas esse processo é fake, é fantasia, é só para inglês ver, é moroso, ao final, a pessoa vai ser absolvida, mesmo com as provas existentes. Então, o Tribunal Penal Internacional manda uma comissão, manda seus representantes para verificarem todo o fato, todo o processo que possa vir a existir, e aí decida em relação a pegar aquele caso ou não. Porque o intuito é que não fique impune. Quem? Aquela pessoa que praticou determinado crime. Essa é a função do tribunal. Então, o tribunal, só vai atrás dos casos que realmente atrás daqueles casos que realmente seja demonstrado que não há interesse do Estado em agir. Caráter subsidiário do Tribunal Penal Internacional. Professor, não conhecia esse Tribunal Penal Internacional, mas, de certa forma, esses crimes sendo decididos por esse tribunal não atingem a soberania do país. É a Leidiane que está perguntando. Obrigado, Leidiane, pela sua participação. Fiquei esperando a sua participação. Pensei que você tinha levantado a mão, mas excelente sua contribuição e sua pergunta. E a resposta da doutrina, Leidiane, a essa sua indagação é que não. Por quê? Porque como o país aderiu, como ele está fazendo parte
por livre e espontânea vontade, não é uma imposição. Então, eu estou aderindo, eu estou fazendo parte, eu quero aquilo. Então, não atinge a minha soberania porque, entre aspas, eu estou abdicando em prol de algo que eu acredito, em prol de algo que eu faço parte. Eu estou lá dentro. Eu tenho aqui a essência. Então, estaria nesse sentido a resposta negativa de não atingir a soberania do país. Mas vamos ainda tocar nesse assunto da sua pergunta. Quando vamos falar em relação ao Brasil. O artigo 1º. Artigo 1º é do Tratado de Roma, Estatuto de Roma, que criou a Corte Internacional Penal. Tem até um livro que você pode encontrar, da Silvia Helena Steiner, que foi juíza na corte lá do Tribunal Penal Internacional durante muito tempo, e ela escreveu esse livro, o Tribunal Penal Internacional, Comentários ao Estatuto de Roma. Artigo 1º. O tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional, de acordo com o presente estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. Então, caráter complementar, caráter subsidiário, somente quando os países não conseguirem, de fato, fazer com que haja o processo criminal, a persecução em relação ao sujeito que praticou o crime. É uma instituição permanente, vai estar presente sempre. Não é para julgar e acabar o tribunal, não. Está lá, o tribunal é uma corte já instituída. Sobre as pessoas, e não sobre os estados, e não sobre os países. Isso tudo você consegue retirar como característica através do artigo 1º. E crimes de maior gravidade. Os 4 crimes de maior gravidade que estão lá no Estatuto de Roma: crimes contra a humanidade, crimes de agressão, crimes de guerra, crimes de genocídio. Os crimes são imprescritíveis. O que é a prescrição? Prescrição é o tempo passar a atingir um marco determinado pela lei. O crime vai prescrever em 20 anos. Ok, então, se da data do fato até eu pratiquei um crime e a justiça nunca veio atrás de mim, quando chegar aqui no marco de 20 anos, está prescrito o crime, não adianta mais o Estado vir atrás de me punir, porque o Estado é que vai ser punido em detrimento de não poder exercer mais o seu ius puniendi, seu direito de punir. Então, os crimes que estão no tratado, no Estatuto de Roma, eles são imprescritíveis. Não vai correr tempo e sempre será possível haver a prescrição. A partir de quando? A partir da criação. Eu vou trazer uma jurisprudência que fala sobre isso, porque existe um marco, não é crimes anteriores à assinatura do tratado. Não. A partir de agora, assinou, assinou. Então, esses crimes agora, a partir de agora, vão ser imprescritíveis. Somente abrange os maiores de 18 anos, os acusados. Não há imunidade sobre o Tribunal Penal Internacional. Não adianta dizer eu sou presidente da República, eu sou ditador, eu sou diplomata. Não tem imunidade sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre a Corte. Não julga o Estado, e sim as pessoas. A composição do Tribunal Penal Internacional tem uma presidência, presidente e 2 vice-presidentes, sessão de recurso, uma sessão de julgamento de primeira instância. Então, lá mesmo é possível recorrer. Então, é de última instância? Mas há um grau de recurso em relação à decisão que foi interposta lá. Aí, lá mesmo, se recorre. Há uma sessão de recurso e há o julgamento. Sessão de instrução, gabinete do procurador, procurador adjunto, secretariado, secretário e secretário adjunto compõem lá. E quem é que compõe? Os países. Os países vão mandando seus representantes para lá.
À medida que surge uma vaga, há essa composição e os juízes e os procuradores são compostos por membros do próprio judiciário cedidos pelos estados que participam do Tribunal Penal Internacional. Qual é a competência do Tribunal Penal Internacional, do TPI? O tribunal não possui jurisdição universal. Ele só pode exercer sua jurisdição se... Então, qual o limite? Em que territórios o Tribunal Penal Internacional atua? O acusado é um nacional de um estado parte ou de qualquer estado que aceite a jurisdição do tribunal. Então, o indivíduo, ele é um nacional do estado e agora o estado está querendo que aquele caso seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Outra possibilidade, o crime tiver ocorrido no território de um estado parte ou de qualquer estado que aceite a jurisdição do tribunal. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem apresentado a situação ao procurador, não importando a nacionalidade do acusado ou o local do crime. Então, tem um Conselho de Segurança das Nações Unidas que, independente de quem seja o autor, independente de onde ele esteja, independente se o país aderiu ou não, a partir do Conselho de Segurança das Nações Unidas, apresenta o caso ao procurador e o procurador decide. É assim que o carro anda. O crime tiver ocorrido após 1º de julho de 2002, data da criação do Tribunal Penal Internacional, exceto no caso de um país que já tivesse aceito a jurisdição do tribunal antes da sua entrada em vigor. Um caso que repercutiu muito na imprensa, em 29 de novembro de 2017, o general dos tempos de guerra das forças croatas bósnias, Slobodan Praljak, 72 anos, morreu após ingerir veneno, segundos depois que juízes do Tribunal Penal Internacional recusaram seu recurso contra uma pena de 20 anos de prisão por crimes de guerra cometidos contra muçulmanos bósnios. Foi uma sessão que estava sendo transmitida ao vivo e ele conseguiu ter acesso, ter a posse de um veneno e, na hora que ele estava sendo interrogado, após receber a sentença, e ele acabou tomando esse veneno e veio a óbito. Em 2011, a ex-ministra da Ruanda, Pauline, aí o sobrenome você soletra, você fala aí para você treinar, aí você fala o nome dela 3 vezes que dá certo, da Pauline. Eu não vou me atrever a dizer o sobrenome dela para não ficar gago. Então, ela foi condenada por genocídio pelo Tribunal Penal Internacional, condenada à prisão perpétua por criar milícias em todo o país, com a missão de exterminar a população Tutsi. Foi a primeira mulher a ser condenada por crime pelo Tribunal Penal Internacional. E a pena foi perpétua. Professor estranho, pena perpétua. Lá tem? Tem. E aqui no Brasil tem pena perpétua? Não. E se fosse no Brasil? Vamos já ver. O que acontece com o Brasil? Se o Brasil mandando o seu nacional, seria possível haver prisão perpétua para ele. Bem como se o Brasil é obrigado a enviar o seu nacional, já que no artigo 5º, inciso 51, não é possível haver a extradição de brasileiros. Então, essas duas questões nós vamos debater. Tribunal Penal Internacional. Aí vou classificar, vou trazer aqui para você os crimes, explicar um pouquinho que crimes são esses, que crimes graves são esses que o Tribunal Penal Internacional acaba julgando. Então, crimes de guerra. O que são os crimes de guerra? Ações que atentam contra a Convenção de Genebra, de 1949.
privar um prisioneiro de guerra de um julgamento justo e imparcial. Deportações ou transferências ilegais. Atacar intencionalmente populações civis, em geral em conflitos armados. Atacar com o objetivo de destruir os bens de uma população civil, ou seja, que não mantém relação com a esfera militar, como residências, estabelecimentos comerciais, praças, parques, estádios. Ferir um combatente que tenha deposto armas, então o sujeito entregou as armas e mesmo assim foi ferido. Ou impossibilitado de se defender, decidiu pela rendição. Causar a morte de cidadãos ou militares do país inimigo com base em traição. Então, estes são alguns exemplos de crimes que são considerados como crimes de guerra, onde há a possibilidade de serem julgados perante o Tribunal Penal Internacional. Crimes contra a humanidade. O que seriam eles? Estamos classificando aqui os 3 principais crimes que são considerados os mais graves. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes de lesão. Os crimes contra a humanidade. Esses correspondem a atos de homicídio, de extermínio, de escravidão, de transferência forçada de uma população, prisões ilegais que violam o direito internacional, qualquer espécie de tortura, desaparecimentos de pessoas, crimes de apartheid, crimes relacionados a práticas sexuais não consentidas, como estupros, escravidão sexual, gravidez forçada, prostituições forçadas ou qualquer forma de esterilizações não consentidas. São exemplos de crimes contra a humanidade. E o genocídio? Até falamos na aula passada, falando a questão do genocídio por força da possibilidade no artigo 7º, inciso 1, de haver a extraterritorialidade incondicionada para crimes de genocídio quando o sujeito é domiciliado no Brasil. E aqui no Tratado Internacional, no Tratado Internacional do Estatuto de Roma, ele estabelece também o genocídio, que seria crime de caráter internacional, definindo como atos cometidos com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Dentre esses atos, o assassinato e provocação de danos à integridade física ou mental de membros do grupo, a imposição de condições de vida que possam causar sua destruição física e mental, ou que impeçam a reprodução física de membros do grupo, a transferência à força de crianças de um grupo para outro. Então, essas condições de você querer exterminar um outro grupo em detrimento da sua religião, da sua etnia, das suas condições pessoais, físicas, morais, é considerado como crime de genocídio. E os crimes de agressão? Nessa definição, afirma-se que um crime de agressão existe quando uma pessoa ou grupo de pessoas com capacidade de controlar as forças armadas de uma nação planejam e ou instituem um ataque a outro país, prejudicando sua independência política, sua condição territorial ou abalando sua soberania. Em outras palavras, quando a Carta das Nações Unidas, estabelecida na Assembleia em 1974, é violada em algum grau, ocorrendo um ato de agressão. Então, assim é conceituado pela doutrina os crimes de agressão. Repercutiu também na revista, e aí foi tema aí da revista Isto É,
a questão do Tribunal Penal Internacional autorizando investigação a crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Afeganistão. Segundo as Nações Unidas, só no ano passado, a guerra do Afeganistão provocou a morte de quase 3.500 civis e deixou outros 7.000 feridos. Os Estados Unidos, que não são membros do tribunal, Rússia, Estados Unidos, Rússia, China, não aderiram ao Tribunal Penal Internacional. Mas por que, professor? Porque se você aderiu, você vai ter que aceitar o julgamento. E como é que eu vou aceitar, eu que vivo em guerra, que os meus soldados, que os meus comandantes possam vir a ser julgados por um tribunal que não está nas minhas mãos, que é um tribunal penal internacional? Então, eles não aderiram ao Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos, que não são membros do tribunal, anunciaram em março sanções sem precedentes contra o Tribunal Penal Internacional, com restrições de vistos para qualquer pessoa diretamente responsável por uma possível investigação contra as Forças Armadas dos Estados Unidos. Uma forma de se blindar, eles fazendo perseguições aos membros do Tribunal Penal Internacional. A Casa Branca não aceita que o Tribunal Penal Internacional inicie qualquer investigação sobre o Afeganistão. Além de nunca ter aderido ao TPI, ao lado de países como China e Rússia, os Estados Unidos adotaram uma lei de proteção a membros do serviço americano, apelidada de Lei de Invasão à Haia. Haia é onde fica sediado o Tribunal Penal Internacional, que fica na Holanda, por autorizar o uso de quaisquer meios para libertar oficiais e funcionários do país eventualmente detidos por ordens do Tribunal Internacional. Então, você viu que é possível haver, como competência do Tribunal Penal Internacional, a partir que haja o encaminhamento pelo Conselho de Segurança da ONU para a apreciação dos procuradores. E aí verificar se aquele fato deva ou não ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional e aí haver o processo de julgamento. O cumprimento da pena daqueles que foram condenados pelo Tribunal Penal Internacional, em regra, é feito lá em Haia, na Holanda. Mas nada obsta a que países que façam parte do Tribunal Penal Internacional possam ter algum tipo de presídio, algum tipo de sistema prisional para abarcar, para fazer com que o cumprimento da pena a esses indivíduos que foram condenados possa ser nesse país. Mas sempre é importante que a pessoa que esteja cumprindo pena possa estar na sua terra, na sua origem. E aí há essa possibilidade também de encaminhamento do indivíduo para o seu país, para que lá ele possa cumprir sua pena. Tudo isso é feito de forma convencionada. Então, existe a possibilidade de cumprir a pena no presídio situado em Haia, ou poder haver convênio para o cumprimento em outro país. E aí nós vamos agora tratar sobre a questão do Brasil e o Tribunal Penal Internacional. E aí a gente faz a relação entre o texto constitucional, o que está estabelecido no texto constitucional, que vai fazer com que o indivíduo brasileiro seja entregue pelo governo brasileiro ao Tribunal Penal Internacional ou não. Que ele possa lá vir a ser submetido a uma prisão permanente, prisão perpétua. É possível? Não é possível? Então, vamos primeiro ver a fundamentação legal a partir do artigo 5º do texto constitucional. Parágrafo 3º. Vamos interpretar. Os tratados
e o Brasil celebrou um tratado, um acordo internacional para a criação do Tribunal Penal Internacional, diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, olha a força do tratado da Convenção Internacional. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Foi incluído esse parágrafo 4º pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. O Brasil se submete. O que é uma pessoa que está submetida a outra? É que está recebendo ordens. É que tem que fazer exatamente o que a outra está dizendo. E isso está dito aonde? No texto da Constituição. Nossa lei maior, nossa Bíblia política. Está dizendo que o Brasil está submetido. A quem? A jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Tá, mas quem foi que escreveu isso aí? Foi a Rússia? Foi a China? Foi os Estados Unidos? Quem foi? Não. Está no texto constitucional da nossa Constituição. Então, nossos deputados, nossos senadores, são nossos representantes políticos, assinaram, aderiram. O presidente da República aderiu. Olha, não, a gente quer. A gente vai se submeter a isso. Se nós estamos submetidos, assinamos e está no nosso texto constitucional, a gente não vai poder impor nossa legislação quando for um caso de um brasileiro que está lá, sendo processado e julgado perante a Corte do Tribunal Penal Internacional. Nós não podemos fazer isso. Nós nos submetemos, nós aderimos. Ou seja, nós não estamos perdendo a nossa soberania. A soberania continua. E faz parte da soberania eu poder aderir a um tratado internacional, a um acordo. Então, eu estou fazendo parte. Estou submetido. E aí não vai poder depois dizer eu quero minha lei, eu quero passar no máximo 40 anos preso. Não, aqui é prisão perpétua. Não, o Brasil não pode extraditar. Epa, extradição é quando um país que tem soberania solicita a outro país que também tem soberania o envio da pessoa que está com prisão. Não é o caso. Aqui é entrega, você vai entregar, você está sendo determinado a enviar. Não é um poder discricionário, entrega ou não entrega. Não. Você não aderiu? Então agora entregue. A Constituição Federal e o Tribunal Penal Internacional, no artigo 5º, inciso 51, veda a extradição. Estatuto de Roma, decreto que é o 4.388 de 2002, no artigo 102, diz o seguinte: por entrega, entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado ao tribunal nos termos do presente estatuto. B, por extradição, entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado a outro Estado, conforme previsto em um tratado, em uma convenção ou no direito interno. Então, veja que são termos distintos. Apesar do Brasil, no inciso 51, vedar a extradição de brasileiro nato, mas o que vai acontecer aí é entrega, não é extradição. Não confunda. Não confunda. Quando o Tribunal Penal Internacional um dia chegar a determinar que um brasileiro deve ir para lá para responder a processo, não será considerada como extradição, mas sim como entrega. O artigo 5º, inciso 47, a linha B, veda expressamente penas de caráter perpétuo. O que a doutrina diz? Pela lógica da ordem internacional, pautada na soberania dos Estados, essa vedação aplica-se tão somente ao âmbito interno.
esta proibição não alcança aos legisladores estrangeiros e tampouco aos legisladores internacionais, com a possibilidade do Brasil impor a sua legislação ao Tribunal Penal Internacional. Não vai poder. Está submetido àquela legislação. Eu aderi, estou fazendo parte. Não abdiquei da minha soberania. Minha soberania está dentro desse tratado, desse acordo internacional que eu celebrei. Agora, fazer aqui um parêntese. Não temos, até hoje, nenhum caso de envio, de entrega de brasileiro ao Tribunal Penal Internacional. E certamente é um desgaste gigantesco ao governante ter que entregar o seu nacional. Portanto, a partir do momento que se tiver alguma fumaça, algum indício de que o Tribunal Penal Internacional possa vir a intervir, certamente o governo brasileiro vai se mobilizar, fazer todos os esforços para que aquele caso específico seja prontamente julgado, seja resolvido, que se faça justiça, que não haja inércia, omissão por parte do Estado, que não haja fantasia em relação ao procedimento legal, porque repercute muito negativamente às relações internacionais e ao próprio direito interno político aqui do Brasil. A garantia constitucional da proteção à coisa julgada está esculpida no artigo 5º, incisos 36, cujo texto literal é: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, não, esse caso aí já foi julgado, já houve o trânsito em julgado, não tem mais que haver nenhum processo, não cabe mais recurso, não. Será que isso prevalece em relação ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional, coisa julgada? Vamos ver o que a doutrina diz. A competência do TPI é subsidiária. Por isso, caso o Estado julgue o acusado de maneira imparcial, não há que se falar em novo julgamento. De acordo com o artigo 20, parágrafo 3º do Estatuto de Roma, no entanto, o TPI poderá invocar a competência para julgar quando o julgamento feito pelo Estado, a linha A, tenha tido por objetivo subtrair o acusado à sua responsabilidade criminal por crimes da competência do tribunal, ou B, não tenha sido conduzido de forma independente ou imparcial, em conformidade com as garantias de um processo equitativo, reconhecidas pelo direito internacional, ou tenha sido conduzido de uma maneira que, no caso concreto, se revele incompatível com a intenção de submeter a pessoa à ação da justiça. Se, portanto, mesmo havendo o trânsito em julgado, mesmo que tenha essa possibilidade de ter havido já o julgamento, isso não vai fazer com que impeça o Tribunal Penal Internacional de agir e invocar esse procedimento para a sua competência, para o seu julgamento. Questão da prescrição. Nós vimos ali que uma das características do Tribunal Penal Internacional é que os crimes lá são imprescritíveis. E aqui na nossa lei penal, como é que se dá a prescrição? A imprescritibilidade dos crimes do TPI, os incisos 42 e 44 do artigo 5º da Constituição Federal, dizem que são imprescritíveis os crimes de racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Por sua vez, o artigo 29 do Estatuto de Roma diz que os crimes da competência do tribunal não prescrevem. E aí eu trouxe aqui um julgado do Tribunal Regional Federal
que fala desse tema da prescrição. É um julgado de agosto de 2020. Foi um habeas corpus para um trancamento que objetivava o trancamento de uma ação penal, de um processo crime que tratava sobre crime de genocídio. 1. Os crimes de genocídio e os denominados crimes contra a humanidade foram definidos no Tratado Internacional denominado Estatuto de Roma, celebrado em 17 de setembro de 1998, na Comune de Roma, Itália, e ratificado pelo Brasil, mediante publicação do Decreto Federal 4.338, de 25 de nove de 2002. E só foi incorporado à Constituição em 2004. 2. Genocídio não foi contemplado entre os crimes contra a humanidade, mas entre os crimes da competência subsidiária do Tribunal Penal Internacional. E tão somente por tal motivo é delito imprescritível. 3. O Tratado Internacional que prevê a imprescritibilidade do delito de genocídio somente passou a vigorar no Brasil a partir da publicação do Decreto Federal de 2002, que o ratificou. 4. O delito de genocídio cometido antes da publicação do Decreto 2002 é prescritível, nos termos previstos no Código Penal. Ordem de habeas corpus concedida. Tentou-se fazer com que o indivíduo que havia exterminado, supostamente exterminado, pessoas de uma tribo indígena, ele pudesse ainda vir a responder por esses crimes. Mas foi decidido, foi estabelecido, nesse caso em concreto, que o crime já havia prescrito. E aí a acusação tentou ainda avocar a questão do Tribunal Penal Internacional. Não, lá não prescreve, tá? Mas aí tem um marco. O marco estabelecido pela Justiça, o entendimento doutrinário também, é que é a partir de 2002. A partir de 2002, esses crimes, já que o Brasil aderiu a esse tratado, eles são agora considerados como imprescritíveis. Os crimes que ocorreram antes do tratado não podem ter essa conotação de imprescritíveis. Por quê? O princípio da anterioridade da lei penal. A lei penal somente vai retroagir se for para favorecer. Em malefício, nós já vimos que a lei penal é irretroativa. Tribunal Penal Internacional suspende denúncia de crimes contra a humanidade contra o presidente Jair Bolsonaro. Entidades haviam apresentado acusações devido a ações contra indígenas e no enfrentamento da Covid, do coronavírus. Então, tentou-se levar para a instância do Tribunal Penal Internacional esse fato, mas não teve êxito, portanto, acabou havendo a arquivação acabou havendo o arquivamento pelo presidente do Tribunal Penal Internacional nessa tentativa de sujeição. Passar agora, sair do Tribunal Penal Internacional para o tema da eficácia da sentença estrangeira. Quando é que uma sentença penal estrangeira vai surtir efeitos aqui no Brasil? Será que ela vai surtir efeitos? Será que é possível haver a condenação de um brasileiro lá fora? Brasileiro atropelou e matou uma pessoa lá na Alemanha. Houve o processo crime e a condenação. Esse brasileiro está aqui no Brasil. Atropelou e matou uma pessoa lá na Alemanha, mas ele veio aqui para o Brasil. Pode haver o encaminhamento, o envio dessa sentença penal condenatória lá da Alemanha, aqui para o Brasil, com a finalidade de ser cumprida? Vamos supor que foi uma pena de 6 anos de prisão. Aliás, uma pena de 2 anos de prisão.
para ficar compatível com o quantitativo de pena que poderia ser estabelecido aqui no Brasil. 2 anos de prisão para esse crime. O governo da Alemanha mandou todo o dinheiro para custear esse cumprimento da pena dos 2 anos. Será que seria possível aqui no Brasil? Já lhe adianto que não, porque é uma questão de soberania a possibilidade de aplicação da lei penal. O fato de nós podermos aplicarmos a nossa lei penal demonstra que nós somos um país soberano, que aqui no Brasil o que vai incidir são as leis penais do nosso país, e não leis penais alienígenas de outros países. Não permitimos. Poxa, professor, mas está na lei? Vou lhe mostrar que não especificamente. O legislador diz apenas quais são os outros efeitos possíveis de serem aplicados a uma sentença penal estrangeira, que está no artigo 9º do Código Penal, que nós vamos começar a ver. Vamos logo ao texto legal, ao texto do Código Penal do artigo 9º. O que ele nos traz? A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. Opa, professor, eu estou vendo aí que vai ter consequência, eu estou vendo que pode. Está dizendo que a sentença estrangeira, quando aqui no Brasil produz a mesma consequência, for da mesma espécie, pode ser homologada. Então pode? Calma. Vamos com calma. Inciso 1, inciso 2. Se no inciso 1 ou no 2 disser que pode ser para cumprimento de pena, tá massa. Mas se não disser nada disso, tem que ser específico. Definição, princípio da legalidade. Vamos ver o que diz o inciso 1, a primeira possibilidade de consequência para a aplicação de uma sentença estrangeira aqui no Brasil, de ser homologada, ser ratificada pelo Tribunal Superior. Inciso 1. Obrigar o condenado, a primeira possibilidade, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Olha aí, professor. Não, olha aí nada. Olha aí que outros efeitos civis é porque os 2 primeiros também são efeitos civis. Obrigar o condenado à reparação do dano é um efeito civil. Obrigar o sujeito à restituição da coisa é efeito civil. E há outros efeitos civis. Por quê? Porque os 2 primeiros são efeitos civis. Professor, mas como é que se dá isso? Imagine, nesse exemplo que eu citei a você, do indivíduo que atropelou e matou uma pessoa lá na Alemanha. E aí ele está aqui no Brasil. Ou mesmo que ele estivesse lá na Alemanha cumprindo pena. Beleza, está cumprindo pena lá na Alemanha, cometeu o crime na Alemanha, o governo brasileiro não vai poder fazer nada por ele, vai cumprir os 2 anos de prisão na Alemanha, está tudo certo. Se ele está aqui no Brasil, e o professor já está dizendo que não pode ser ter feito essa sentença penal condenatória na Alemanha, a fazer com que ele cumpra esses 2 anos aqui, e ele não pode ser extraditado, porque há uma vedação no inciso 51 da Constituição Federal, o brasileiro nato não pode ser extraditado. Não vai ser, mesmo que a Alemanha peça a extradição, o Brasil não vai poder mandá-lo para que ele cumpra a pena lá. O que tem que fazer? Verificar o artigo 7º do Código Penal sobre a extraterritorialidade. Sujeição da lei penal brasileira a fatos ocorridos no estrangeiro. Pode? Pode. A partir de quê? É um crime praticado por brasileiro. Parágrafo 2º do artigo 7º. Ele entrou no Brasil, não foi julgado, não cumpriu pena lá, não foi absolvido lá, não foi perdoado lá. Está entre aqueles que o Brasil permite a extradição. É crime lá, é crime aqui. Então, extraterritorialidade. Ele vai responder um processo crime aqui no Brasil sobre essa questão dele ter atropelado e matado alguém. Vamos pedir todas as informações do governo alemão, todos os depoimentos,
todas as perícias, fazer com que haja o processo crime aqui no Brasil. Vai ser difícil? Vai ser fácil? Não interessa. Claro que vai ter dificuldade, mas isso é irrelevante para você na compreensão da matéria. O importante é você saber que a lei penal brasileira vai ter que incidir aqui, porque é um crime que não deve ficar impune, e nós não permitimos, por uma questão de soberania, que a lei penal estrangeira venha a surtir esse efeito para fazer que haja a condenação. Professor, e do que está tratando aí o artigo 9º, que eu não entendi ainda? O artigo 9º está dizendo efeitos civis. Então, essa pessoa que foi atropelada e morta lá, ela certamente tem família. E a família perdeu o seu ente. E está faltando o que é essa família? Ser ressarcida. Uma reparação de danos. Ao mal injusto que foi praticado, cabe o quê? Indenização. E o juiz da Alemanha indenizou, determinou a indenização. 5 mil euros. Ok, 5 mil euros de indenização. Mas esse indivíduo que está aqui no Brasil, ele não tem nenhum pertence, não tem nenhum imóvel, não tem dinheiro em conta lá na Alemanha. E aí o que é que o juiz da Alemanha vai fazer? Vai, então, expedir uma carta encaminhando essa sentença dele, do juiz da Alemanha, a sentença estrangeira, aqui para o Brasil. O Superior Tribunal de Justiça vai o quê? Verificar para homologar a sentença e fazer com que haja efeitos dessa sentença aqui no Brasil. Que efeitos? Reparação do dano. Então, é um efeito civil possível de ser aplicado aqui no Brasil desta sentença penal estrangeira. Se tivesse sido um crime de furto, lá na Alemanha, furtou um carro, e o carro está onde? Está aqui no Brasil. Então, restituição do bem. O carro deteriorou. Então, restituição do valor oriundo da subtração. Mas são efeitos civis. Efeitos penais não são possíveis de serem aplicados. Mas os efeitos civis, sim, serão possíveis. No inciso 2, diz aqui, sujeitá-lo quem? O autor do crime que foi praticado lá no estrangeiro, que houve a sentença estrangeira condenatória. Então, essa pessoa pode haver o efeito para sujeitá-la à medida de segurança. O que é medida de segurança? Aos imputáveis, aqueles que têm responsabilidade, que têm discernimento sobre seus atos, eles são considerados imputáveis, têm responsabilidade. Podem ser o quê? Punidos, sentenciados. Pena, privação de liberdade, restrição de direito e multa aos imputáveis. Aos inimputáveis, aqueles que agiram sem discernimento, sem entender o caráter ilícito do fato que praticaram, são os loucos, os idiotas, os doidos, os imbecis. É possível aplicar o quê? Uma medida de segurança, que é uma medida de proteção. Por quê? Porque esses indivíduos eles podem ser perigosos, apresentar periculosidade, serem perigosos para si ou para os outros. E aí, medida de segurança, medida de proteção, encaminhar eles a um manicômio judiciário, ao internamento, sobre cuidados médicos, sobre medicamentos. E essa medida de segurança, já que é de proteção, é possível de ser aplicada em detrimento de uma sentença penal condenatória estrangeira e surtir efeito aqui no Brasil. Aí, para isso, essa homologação vai depender do quê? Parágrafo único. A linha A. Para os efeitos previstos no inciso 1 de pedido da parte interessada, que é a questão civil. Da B. Para os outros efeitos, que é a medida de segurança, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Hoje, a doutrina e a jurisprudência já entendem que basta haver um tratado de reciprocidade,
precisa um tratado anterior dizendo que, nesses casos, poderia haver a medida de segurança. Não, basta que, naquele momento, haja uma possibilidade de acordo em relação à reciprocidade. Quando você me solicitar, eu vou fazer o mesmo. A Leidiane está falando que a carta rogatória é um instrumento adequado para que o governo, para que o Estado estrangeiro encaminhe essa sentença para o Poder Judiciário brasileiro. Perfeito, é a carta rogatória. Carta precatória é de um juízo local, aqui do Brasil, a outro juízo. Se chama carta precatória, para solicitar algo. Carta rogatória em relação a juízos de outros países. Aí eu trouxe, Leidiane quer fazer um questionamento? Quero, professor, sim, boa noite. Professor, ainda não consegui compreender esse artigo 9º. Para mim, ainda ficou vazio, entendeu? O entendimento. O que foi que eu entendi até então? Entendi que, em casos penais, a justiça brasileira ela não vai aplicar a legislação, dá uma pena ao brasileiro que ocorreu em crime no estrangeiro, é isso? Não vai. Só em casos de, se for danos, se for em casos civis. É isso? Sim, perfeito. Pronto. Aí, quando ele diz, no caso, no item 2, né? No inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Mas sujeitá-lo à medida de segurança. Aí, quando o senhor fala os tipos de pena, né? Que, no caso, pode ser a reclusão, a multa. Não são penalidades dentro da nossa justiça penal? Não vai estar aplicando aqui no Brasil? A pena. Então, nessa primeira parte, eu estou compreendendo que você conseguiu captar, que você conseguiu entender Sim, a partir que do nesse inciso inciso 1 é apenas efeitos civis. Para os efeitos penais, num caso concreto, é necessário que haja o julgamento perante a justiça brasileira para a imposição da lei penal brasileira ao criminoso, já que a gente não permite que essa sentença estrangeira venha a surtir efeito aqui no Brasil. Ok. Mas como no Brasil crimes dessa natureza têm por consequência a produção do efeito de reparação de danos, de indenização, de restituição, e é um efeito cível, essa sentença estrangeira faz sim o mesmo efeito aqui no Brasil, e o juiz pode, então, pegar, apreender bens, pegar, apreender esses valores que estejam na conta do sujeito e encaminhar lá para as vítimas ou para os familiares da vítima. Nessa segunda possibilidade, que creio que você ainda esteja com a dúvida, que é em relação à medida de segurança nós ainda vamos estudar para entendê-la melhor. Lá pelo artigo 96 em diante, você encontra a medida de segurança no texto penal. Existe para os imputáveis, aqueles que têm responsabilidade sobre os fatos que praticaram, a imposição de pena. O principal efeito de uma sentença penal condenatória é a imposição de pena. No artigo 32 do Código Penal, diz que as penas possíveis de serem aplicadas são as penas de privação de liberdade, penas restritivas de direito e penas de multa. Nesse caso específico, o juiz não está decretando uma pena para uma pessoa imputável, para uma pessoa que tinha discernimento sobre o fato que praticou lá. Não é o caso. Ele impôs uma sanção em relação a um indivíduo inimputável, um indivíduo que agiu sem discernimento. Foi o sujeito que lá na Alemanha matou a própria mãe com 50 facadas, que ainda era a única pessoa que o ajudava. Mas por que ele fez isso? Porque ele pensou que era o demônio, era o cão que ia lá para matá-lo. E aí ele se defendeu.
Porque ele agiu sem discernimento, sem saber que realmente, sem entender, sem compreender o caráter ilícito do que ele estava fazendo naquele momento. É o inimputável, é o doido. A esses indivíduos não há como impor pena, porque como é que você vai punir uma pessoa que não vai entender que ela está recebendo uma penalidade? Eu não entendo que isso daqui é uma pena, que é uma imposição pelo mal injusto que eu pratiquei. Eu não entendo. Você vai dar isso a quem não entende? Não. A medida de segurança é uma medida de proteção, porque essa pessoa merece, necessita de cuidados. E aí, nessa possibilidade, o legislador penal brasileiro admitiu que a sentença estrangeira pudesse surtir esse efeito, porque é um efeito que produz na espécie as mesmas consequências. Se fosse aqui no Brasil, o mesmo fato, teria as mesmas consequências. Por isso, o legislador permitiu que a medida de segurança decretada em uma sentença estrangeira pudesse surtir efeito aqui no Brasil. Espero aí ter esclarecido, mas vou trazer aqui um exemplo e alguns exemplos sobre ainda esse tema, julgados dos tribunais superiores. Aqui, no caso, um julgado do Superior Tribunal de Justiça, STJ. 1. O Ministério Público Federal solicitou a homologação de sentença proferida pelo Supremo Tribunal da Finlândia em junho de 2012, em face de Jukka Heinonen ter sido condenado pela prática dos crimes de evasão e fraude fiscal por 4 vezes, sendo 2 crimes de fraude contabilística e 2 crimes de falsas declarações aos registros, as penas de 2 anos e 8 meses de prisão e impedimento ao exercício de atividades econômicas por um período de 5 anos. Foi condenado à perda de bens, dentre os quais casas situadas no Brasil. 2. Nos termos do artigo 9º, inciso 1 do Código Penal, abre aspas, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, aí vem, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos cíveis. É o que ocorre no caso, pois também a lei brasileira prevê a possibilidade de perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé do produto do crime como um dos efeitos da condenação, conforme o artigo 91, inciso 2, a linha B do Código Penal. Ponto 3. Não há ofensa à soberania nacional, pois a sentença não tratou especificamente sobre a situação dos bens imóveis, sobre a sua titularidade, mas sim sobre os efeitos civis de uma condenação penal, determinando o perdimento de bens que foram objeto de crime de lavagem de capitais. Então, essa sentença, eu acredito que seja bem elucidativa em relação ao tema proposto aí no artigo 9º, inciso 1. O sujeito lá na Finlândia praticou o crime lá na Finlândia de fraude. Crime que é crime lá e é crime aqui. Só que o patrimônio dele, uma parte do patrimônio do sujeito, está aqui no Brasil, imóveis. E aí o que aconteceu? Como é que esse juiz da Finlândia poderia dar essa perda de bens se o patrimônio não está lá? Como é que ele vai fazer isso? Ele tem que pedir a colaboração da justiça brasileira. Então, é uma sentença estrangeira que está... É uma sentença estrangeira de natureza penal, criminal, que está fazendo efeito aqui no Brasil.
para fazer com que haja a perda do bem em relação ao indivíduo que foi condenado. É disso que trata, portanto, o artigo 9º, inciso 1. Essa possibilidade de efeito da sentença penal estrangeira. O que é que não poderia? É fazer com que esse indivíduo estrangeiro, finlandês, que estivesse aqui no Brasil, pudesse cumprir a pena aqui. Não. Pede extradição, a gente manda ele. Ah, é um brasileiro? Não, nem peça que a gente não vai mandar. A gente vai fazer com que haja o processo criminal aqui em relação a essas fraudes. Porque é brasileiro nato, não pode. Mas a questão do efeito da sentença, aí sim é possível. Essa homologação de sentença estrangeira pode gerar as consequências também, efeitos penais secundários da reincidência, lá do artigo 63. O que é considerado reincidente? O indivíduo já tem uma sentença penal com trânsito em julgado, e aí ele vem e comete um novo crime. Para este novo crime, ele é considerado como reincidente. E aí o juiz vai dar um aumento em relação à sua pena, em relação à condenação. Então vai gerar esse efeito, essa sentença penal lá do estrangeiro. Sentença penal condenatória lá pode surgir esse efeito da reincidência. Detração em relação ao tempo de prisão em país estrangeiro, se ele cumpriu um tempo lá em relação ao crime, ele pode haver a detração do tempo de prisão cumprida no estrangeiro em relação aqui ao Brasil. No Brasil, a competência para a homologação de sentença estrangeira é do Superior Tribunal de Justiça. Antigamente era do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, do STJ. Em acordo com o que estabelece o artigo 105L e artigo 105, inciso 1, a linha I, da Constituição Federal, com as modificações decorrentes da Emenda Constitucional número 45 de 2004. O artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro lista os requisitos necessários para que a sentença estrangeira seja homologada. 1. Haver sido proferida por juiz competente. 2. Terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificada a revelia. 3. Ter transitado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. 4. Estar traduzida por intérprete autorizado. 5. Ter sido homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. São aí requisitos para a possibilidade de haver a homologação dessa sentença estrangeira pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Espero aí ter esclarecido o artigo 9º, e na próxima aula nós vamos começar a ver também a questão de acordos internacionais que podem fazer com que presos estrangeiros estejam aqui no Brasil cumprindo pena por sentenças que foram proferidas lá no país, em outro país. Então, vamos verificar essa possibilidade de acordos internacionais relacionados a presos que foram condenados pela Justiça do Brasil, mas estarem cumprindo pena em outro estado, em detrimento da sentença penal brasileira, ou que existam presos que estão aqui no Brasil cumprindo pena por força de sentença estrangeira. É o tema da nossa próxima aula, entre outros. Forte abraço, obrigado pela paciência, pela atenção e até a próxima aula. Um abraço.